Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, meu Deus, correndo do Zoom para cá, glória a Deus, correndo do Diligência Financeira, na verdade correndo da igreja para o Diligência Financeira para depois para cá, estava na igreja, a gente teve a vigília de leitura da Bíblia, começamos ali 8h30 mais ou menos, a gente começou, na verdade quase 9 horas, a gente começou a leitura de todo o livro de Provérbios, e lemos todo o livro de Provérbios comentando, e fomos até as 2 horas da manhã. Glória a Deus por isso, foram 5 horas ali de Provérbios, um tempo muito precioso, lendo o livro inteiro de Provérbios ali, e comentando e trazendo reflexões, as pessoas comentando e perguntando, e a gente respondendo e pesquisando juntos, e foi muito legal. Aí fomos aí umas 5 horas aí quase 9 horas até as 2 horas da manhã, 10, 11, 12, 1, 2, 5 horas aí pelo menos de Provérbios, e aí vim para casa, dormi um pouquinho e 4h42 da manhã estava lá no Zoom com o pessoal do Diligência Financeira, e agora estamos aqui, glória a Deus por isso, aleluia, nós estamos aqui no nosso cadê o nosso cronograma aqui? No nosso, cadê você, cronograma? Aleluia, aqui está o cronograma. Nós estamos aqui dia 24 de agosto. Amém? Nós estamos aqui no 17º dia, 24 de agosto. Nós vamos continuar de Êxodo, aí, continuando o livro de Êxodo, a partir do capítulo 27. Ontem nós fomos até 26 e hoje nós vamos continuar do 27 ao 33. Glória a Deus. Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer por mais esse dia, pela oportunidade de começarmos esse dia assim, entregando as primícias ao Senhor, Deus. Que o Senhor tenha a primazia nas nossas vidas, o primeiro lugar, que nós possamos verdadeiramente te amar sempre, te amar cada vez mais, amar a tua palavra, conhecer mais de ti, Deus, buscar cada vez mais ao Senhor e encontrá-lo, porque o Senhor se faz encontrado para aqueles que o buscam. E nós estamos aqui buscando, querendo aprender do Senhor, queremos, Senhor Deus, verdadeiramente aprender da tua palavra, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então o Senhor resgatou o povo do Egito, os fez atravessar o Mar Vermelho, e ali, quando o Senhor os levou para o deserto, o Senhor deu os seus mandamentos e começou a dar também ali todos os seus estatutos, todas as suas ordenanças, e deu as instruções para que o povo pudesse construir a primeira igreja, o primeiro local de culto, o primeiro lugar onde o Senhor estaria se manifestando a eles ali, que seria aquele tabernáculo onde estariam acontecendo os sacrifícios para o perdão dos seus pecados. Então ali o Senhor está dando aqui as instruções de como deve ser esse tabernáculo, como deve ser tudinho, todas as especificações, todas as instruções aqui em Êxodo. Então, Êxodo capítulo 27. E de madeira de acácia farás também um altar que terá 5 cúbitos de comprimento e 5 cúbitos de largura. O altar será quadrado e terá 3 cúbitos de altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres. Os chifres formarão uma só peça com o altar, e o cobrirá de cobre. Far-lhe-á cinzeiros e pás e bacias e garfos e braseiros. Todos esses utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também uma grelha de cobre a modo de gelósia, a qual farás 4 argolas de cobre nos seus 4 cantos. Pô-la-ás de sob o... Perdão, gente. Desculpa. Tem que ler de novo esse capítulo. Eu estou aqui com a Bíblia. Essa Bíblia é do desafio, 42 semanas. Eu estava no Diligência Financeira aqui com ela. Por isso que eu estou estranhando aqui que não estava marcado. Eu falei, mas eu acho que ontem eu tinha marcado aqui onde eu parei. É porque essa é a Bíblia que eu estou lendo no desafio 142 dias. Oh, Jesus amado, aleluia. Vamos lá. Agora sim, está até marcado aqui, ó, desafio 142 dias aqui anotado, Ainda bem que eu não tinha lido 5 capítulos, Percebi antes.
Eu vi uma palavra ali e falei, tá diferente essa tradução. Aquela ali eu tô lendo no Desafio 42 Semanas, paralelamente a esse. Desafio 142 dias, agora sim. Êxodo capítulo 27. Vamos lá para o Êxodo capítulo 27 aqui. Farás também o altar de madeira de acácia de 5 côvados, será o comprimento de 5 côvados, a largura, será quadrado o altar de 3 côvados a altura. Farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formarão uma só peça e o cobrirás de bronze. Farás também recipientes para recolher as suas cinzas e as pás e as suas bacias e os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. Farás também uma grelha de bronze em forma de rede, e para essa rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. E a porás debaixo da borda do altar de madeira que chegue até o meio do altar. Farás também varas para o altar, varas de madeira de acácia, e as cobrirás de bronze. As varas serão colocadas nas argolas de maneira que estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se foi mostrado no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo, ao lado que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, ao lado do norte, o comprimento das cortinas será de 100 côvados, e serão 20 as suas colunas e 20 as suas bases de bronze. Os ganchos das colunas e as suas faixas serão de prata. Na largura do átrio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, serão 10 as suas colunas e 10 as bases. Semelhantemente, a largura do átrio ao lado que dá para o leste será de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta serão de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases. De 15 côvados serão as cortinas do outro lado, com 3 colunas e 3 bases. À porta do átrio haverá uma cortina de 20 côvados de estofo azul, púrpura, carmesim e de linho fino trançado, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas do átrio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados, a largura de 50 e a altura de 5. As cortinas serão de linho fino trançado e as bases das colunas de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para manter a lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as manterão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Êxodo capítulo 28. Depois fará chegar a ti seu irmão Arão e seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. A saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teus irmãos, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que administre o ofício sacerdotal. Essas são as vestes que farão: um peitoral, uma estola sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Farão essas vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de que me administrem o ofício sacerdotal. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E farão a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino trançado, trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá.
O cinto de trabalho artesanal que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, formando com ela uma só peça de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino trançado. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, segundo a ordem do seu nascimento, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, conforme a obra de lapidador, como gravura de selos gravarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel engastados ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas como corda, e as correntes prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de trabalho artesanal. Conforme a obra da estola sacerdotal, o farás de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino trançado, o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedra de engaste com 4 ordens de pedras, e a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro com engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes. Serão como a gravura de selo, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Farás para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então colocarás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal, na parte da frente. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior da estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás na parte de baixo das 2 ombreiras da estola sacerdotal, próxima da costura e acima do cinto de trabalho artesanal na estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Só um aspas aqui, né? Há uma observação aqui interessante, né? Sobre como Arão carregava ali os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, né? Isso tem um sentido muito profético aí, né? Para o sacerdote. 30. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Farás também o manto da estola sacerdotal, todo de estofo azul. No meio dele haverá uma altura para a cabeça. A abertura será uma dobra tecida ao redor, como a abertura de uma gola, para que não se rompa. Nas suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de estofo azul, púrpura e carmesim, e campanhas de ouro no meio delas. Voltando aqui o 33. Nas suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de estofo azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas abas do manto ao redor.
e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como se grava um selo, santidade ao Senhor. Prenda-a com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na frente do turbante. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Estará continuamente na sua testa, para que sejam aceitos diante do Senhor. Tecerás a túnica quadriculada de linho fino, farás um turbante de linho fino e um cinto feito por um bordador. Também farás túnicas, cintos e tiaras para os filhos de Arão, para glória e ornamento. Vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, calções que se estendam da cintura às coxas. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para eles e para a sua descendência depois dele. Capítulo 29, Êxodo capítulo 29. Isto é o que lhes farás para os consagrar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães e bolos sem fermento, amassados com azeite, e pães finos untados com azeite, de flor de farinha de trigo os farás. E os porá no cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então fará chegar Arão a seus filhos à entrada da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto da estola sacerdotal, e da estola sacerdotal e do peitoral, e lhe cingirá a estola sacerdotal com o seu cinto de trabalho artesanal. E o turbante porá sobre a sua cabeça, e a coroa de santidade porá sobre o turbante. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e os vestirás de túnicas. Porás o cinto em Arão e em seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Degolarás o novilho perante o Senhor à entrada da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as vísceras, o redenho do fígado e os dois rins e a gordura que houver neles, e os queimarás sobre o altar. A carne do novilho, o seu couro e o seu excremento, porém, queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro sobre o qual Arão e seus filhos porão as mãos. Degolarás o carneiro e pegarão o seu sangue e o espargirás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em 2 partes e lavarás as suas vísceras e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Degolarás o carneiro e pegarás do seu sangue, e o porá sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o polegar das mãos direita e sobre o polegar dos pés direitos. O resto do sangue espargirás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e os espargirás
sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes deles. Assim ele será santificado, e as suas vestes também, os seus filhos e as suas vestes, também os seus filhos e as vestes deles. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que houver nele e a coxa direita. Este é o carneiro da consagração. Do cesto dos pães sem fermento que estiveram diante do Senhor, tomarás um pão, um bolo de pão azeitado e um pão fino. Tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como oferta movidas perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da congregação, que é de Arão, e, movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isso será a tua parte. Consagrarás o peito da oferta do movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada, isso é, aquilo do carneiro da consagração que for de Arão e de seus filhos. Isto será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo, da parte dos filhos de Israel. É a oferta alçada que dos seus sacrifícios pacíficos os filhos de Israel farão ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para nelas serem ungidos e consagrados. 7 dias as vestirás aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozinharás a sua carne em lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da entrada da tenda da congregação. Comerão das coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los. Mas delas o estranho não comerá, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão até pela manhã, será queimada no fogo. Não se comerá, porque é santo. Assim farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. Purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante a oferta pelo pecado, e ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás. Então o altar será santíssimo, e tudo o que tocar no altar será santo. Isso é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás oferta de cereais, como com a oferta da manhã, e conforme a sua oferta de libação por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da entrada da tenda da congregação, perante o Senhor. Ali vos encontrarei e falarei contigo. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também consagrarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Êxodo, capítulo 30. Farás um altar para queimar o incenso de madeira de acácia, o farás. Será quadrado e terá um côvado de comprimento, 1 de largura e 2 de altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, tanto a parte superior
como as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, de ambos os lados as farás, e elas servirão de lugares para as varas com que o altar será levado. Farás as varas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Porás o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. Também, quando acender as lâmpadas ao pôr do sol, queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre eles incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, tampouco derramarei sobre ele ofertas de libação. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue da oferta pelo pecado fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles pagará ao Senhor o resgate pela sua vida. Quando os contares, para que não quando os contares, cada recenseado dará metade de um ciclo, segundo o ciclo é a oferta ao Senhor. Todo recenseado de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos de meio ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazeres expiação por vossa vida. Tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. Será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pelas vossas almas. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Sempre que entrarem na tenda da congregação, deverão lavar-se com água, para que não morram. Também quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Isto será por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência por todas as suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: toma das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, de cálamo aromático, 250 ciclos, de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, de azeite de oliva, 1 hin. Disso farás o óleo sagrado para a unção, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim consagrarás essas coisas, para que sejam santíssimas, e tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Sagrado é, e para vós será sagrado, o homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungir um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onisha e gálbano. Essas especiarias aromáticas com incenso puro, cada um de igual peso, e disso farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal,
puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. O incenso que fareis, segundo a composição deste, porém, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo capítulo 31, agora nós vamos ver o primeiro homem que a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, né? Que foi cheio aí, e ele foi cheio com o propósito de fazer arte. É interessante, eu sempre digo que o primeiro homem que a Bíblia fala que foi cheio do Espírito Santo, com essas palavras, né? Não foi para profetizar, não foi para pregar, não foi para curar enfermos, não foi para fazer milagres, mas foi para fazer arte. Tudo aquilo que estava ali relacionado a toda essa criação, de todo esse tabernáculo para a adoração do Senhor. Êxodo capítulo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu lhe designei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Também dei habilidade a todos os artífices para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os utensílios da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia com a sua base, as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as de seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo conforme tenho ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel: certamente guardareis os meus sábados. Isso é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto. Qualquer que nele fizer algum trabalho será exterminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhes disse: Levanta-te, faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhe Arão: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: São estes, ó Israel,
os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para farrear. Aspas aqui também, né? A gente observa aqui que Arão disse que era uma festa ao Senhor. Então, a gente percebe aqui que quantas vezes alguém pode estar ali equivocado, né? Adorando, fazendo algo, prestando culto de uma forma que Deus não aprova e achando que está fazendo isso ao Senhor, né? Então, Arão aqui, o texto dá a entender que ele fez isso como se estivesse fazendo ao Senhor, né? Ele tomou, fez ali e disse: são esses os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E ali ele disse: amanhã será festa ao Senhor. Então pode ser que ele estivesse aqui realmente achando, não, tá tudo bem fazer desse jeito ali, né? Então, às vezes a pessoa pode estar ali equivocada, né? Ela pode estar sinceramente fazendo algo para Deus, mas está totalmente equivocada, fazendo da forma como Deus reprova. Verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo e é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra. Não, é uma pergunta, né? Voltando. Porque hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhe disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus e lhes darei toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Moisés intercedeu, dialogou e Deus voltou atrás aqui do mal que ele estava intentando fazer ali contra o povo. Como é forte ali o poder da intercessão aqui. Verso 15. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas eram obra de Deus também. A escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: barulho de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é canto dos vitoriosos, nem canto de vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, irou-se, arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito e o queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é inclinado para o mal.
Disseram-me: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Deram-no a mim, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Lancei no fogo e saiu esse bezerro. Verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão o havia deixado à solta para vergonha entre os inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa. Passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e morreram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Então disse Moisés: hoje fostes separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho e contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. Então, o zelo aqui de Moisés. 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Agora vai, conduze este povo para o lugar que te tenho dito, e o meu anjo irá adiante de ti. Mas no dia da minha visitação, punirei o pecado deles. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão fabricara. Êxodo capítulo 33. Vocês têm algum comentário aqui para... Vamos continuar. Êxodo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Enviarei um anjo à tua frente, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra em que manam leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que eu não te destrua no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus enfeites. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és um povo obstinado, se por um momento eu subir do meio de ti, eu te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da consagração, da congregação, a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta de sua tenda, e olhava Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda, e todo o povo, levantando-se, inclinava cada um à entrada da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se distanciava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes:
faze subir esse povo, mas não me fizeste saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo teu nome e achaste graça nos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os seus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou, não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, aqui, sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Então aqui termina o 33, né? Moisés faz esse clamor ao Senhor para que lhe permitisse ver a face. E aí eu ouvi uma vez um pregador dizer, né, que Moisés era tão faminto por Deus, ele estava tão desesperado por ver a glória de Deus, a face de Deus ali, que esse clamor permaneceu ali diante do Senhor. E lá na frente, quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração, ele chama Moisés, né? E esse pregador fez essa conexão aí dos textos, né? É como se ele dissesse, vem Moisés, agora você vai poder ver a minha face. E ali aquele desejo, aquele anseio de Moisés foi atendido quando Jesus se manifestou, mostrando que na nova aliança nós temos acesso a algo que antes, por causa dos nossos pecados, nós não poderíamos acessar. Mas na nova aliança, por causa do sangue de Jesus que nos purifica, que nos cobre, é tudo sobre Jesus, né, sobre como ele nos incluiu em tudo isso. Então nós temos aí acesso a tudo isso aqui que Moisés naquele primeiro momento não teve por causa, né, do contexto que ele viveu, e hoje nós temos acesso à glória de Deus, à presença de Deus de uma forma extraordinária, e podemos pedir mais, né? Eu quero mais da glória de Deus, eu quero conhecer mais a Deus, né? Então é isso aí, né? Hoje nessa leitura aqui, bem precioso aqui o texto de Bezalel, que eu ministro sobre criatividade falando desse texto, né? Criatividade nada mais é do que ser guiado pelo Espírito. Bezalel não precisou inventar nada, ele não precisou inventar uma arca da aliança, ele não precisou criar, ele só precisou seguir toda a orientação que Deus já tinha dado, todo o projeto de Deus e apenas executá-lo. Então criatividade é ouvir a ideia de Deus, o projeto de Deus e executar, é obedecer. Criatividade tem a ver com obedecer à direção do Espírito Santo. E quando você faz isso, Deus vai colocar também pessoas ao seu redor ali também para te ajudar, como foi no caso de Bezalel, e todo o recurso necessário, como também a gente vai ver que tudo aquilo que eles precisavam para fazer toda aquela obra do tabernáculo já existia. Só que o povo pegou dessas riquezas que eles tinham recebido do Egito, né, que tinham o propósito de construir um templo para Deus, e muitas dessas riquezas foram usadas para construir aquele bezerro de ouro, para fazer aquele bezerro de ouro ali que Deus condenou, ali aquele tipo de adoração, mesmo que alguns talvez estivessem fazendo na sua ignorância, de querer apenas fazer algo ali para Deus, estavam adorando aquele bezerro de ouro, e Deus condenou essa prática, porque Deus não aceita esse tipo de adoração contrária àquela que ele estabeleceu, né? Então aqui a gente vê isso claramente. E aí o golpe está aí, cai quem não lê a Bíblia, né? Cai quem não olha para isso e fala, cara, tá claro aqui, tá mostrando aqui como que Deus não aceita
esse tipo de adoração. E aí a gente vai ver depois, por exemplo, Jeroboão, filho ali no reino, na época do reino de Salomão, um dos seus servos chamado Jeroboão, quando começa a reinar, ele tinha uma promessa de que ele iria reinar sobre 10 das tribos de Israel quando Salomão foi reprovado por Deus. Deus falou que ia dar o reino para Jeroboão e entregou 10 tribos para que ele reinasse sobre elas, mas por causa de medo e insegurança, mesmo tendo uma promessa de Deus, Jeroboão foi tomado pelo medo e o medo o levou a fazer 2 bezerros de ouro. E eu falo, meu Deus, como é que consegue fazer 2 bezerros de ouro, sabendo tanto que isso era algo que Deus abominava? Mas é justamente isso, falta muitas vezes essa instrução. Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da palavra do Senhor, dos princípios do Senhor. Então está aqui, claramente para a gente o quanto que Deus reprova isso. Então o golpe está aí, cai quem não lê a Bíblia. E aí o capítulo 33, aqui que mostra esse momento em que Moisés estava ali diante do Senhor e ele queria saber quem o Senhor vai enviar. Deus, não vou não, porque senão eu vou destruir esse povo. Moisés, não, então eu vou enviar a minha presença. Não, eu quero mais do que a tua presença, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. E aí o Senhor diz, não dá, ninguém pode ver a minha face e viver. E aí mostra a glória de Deus ali, quando ele esconde Moisés então na fenda, para que ele passe ali cobrindo Moisés, para que não destruísse, não fulminasse com a sua glória. Uau, esse é o nosso Deus glorioso e poderoso. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós continuamos a partir de Êxodo 34 até o 39. Desafio 142 dias, estamos aqui lendo a Bíblia toda em 142 dias. Estamos aqui viciados em Bíblia. Aleluia, viciados em Bíblia. Estamos aqui vez após outra até que Jesus venha. Estamos aqui lendo a Bíblia inteira, conhecendo mais, meditando mais, aprendendo mais do Senhor todos os dias e aplicando e praticando essa palavra nas nossas vidas. Deus abençoe vocês, um ótimo sábado e amanhã nós voltamos. Lembrando que no domingo, o nosso encontro aqui no Instagram é um pouquinho mais tarde, às 7h42 da manhã. Então amanhã, no domingo, nós estaremos juntos aí, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã, em nome de Jesus.